A nossa receita de hoje é este delicioso bolo com uma massa bem fofinha e um recheio super caprichado de moça cremosa com ameixas. Olha essa fatia, que delícia! Massa fofinha e úmida, o recheio de moça super cremoso e muitos pedacinhos de ameixa. Sem falar, gente, nessa cobertura que também é show. E que tal fazer esse bolo aí para sua próxima comemoração? Vem comigo aprender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando a massa do bolo, que é super fofinha, massa de antigamente, aquela de vó. Aqui na batedeira eu coloquei 4 ovos grandes inteiros. E vou colocar o açúcar. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de açúcar. Para você que gosta da receita em peso, na descrição do vídeo eu deixo a receita anotada em gramas. Agora nós vamos bater esses ingredientes até dobrar de volume. Enquanto os ovos e o açúcar estão batendo, nós vamos colocar aqui em uma panelinha 160 ml de leite e 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando margarina. Esta margarina que eu estou usando é sem sal. Mas se você quiser, pode usar margarina com sal também. Agora eu vou levar ao fogo até esse leite iniciar fervura. Assim que começar a ferver, eu já desligo. E enquanto isso, nossos ovos com açúcar estão batendo. Aqui ficou batendo aproximadamente 6 minutinhos. E a mistura de ovos com açúcar cresceu e ficou um creme claro e aerado. E aqui eu tenho a mistura de leite com margarina que está bem quente. Vou colocar então aqui na batedeira. E vou misturar em velocidade baixa por 1 minutinho. Misturou. Eu vou acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 9 colheres de sopa bem cheinhas de farinha de trigo. Elas são mais cheias do que as colheres de açúcar. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Terminei de colocar a farinha, eu desligo a batedeira, vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Se a manteiga ou margarina que você estiver usando na massa for com sal, não precisa colocar essa pitadinha. E vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó rasa. Agora eu vou misturar mais 1 minutinho, na velocidade mínima. E a massa está pronta. Vou passar o fouet aqui em volta, só para me certificar que não tem a farinha de trigo grudada na tigela. E vou colocar a massa do bolo para assar. Eu não untei minha forma, apenas forrei com papel manteiga. Se você quiser untar, pode untar também. Aqui a medida desta forma são 30 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido. Faz mais ou menos 7, 8 minutos que eu liguei o forno em 180 graus. Aqui no meu forno, geralmente 40, 45 minutinhos, a massa fica pronta. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar o recheio moça. Aqui na panela eu estou colocando 2 caixas de leite moça. Pode ser 2 latas também e pode ser outra marca de leite condensado. Aqui, como leite moça dá nome ao meu bolo, eu estou usando moça mesmo. E é importante que o leite condensado que você for usar tenha no mínimo 6% de gordura. Este que eu estou usando é o integral, ele tem 8% de gordura.
Quanto mais gordura, mais cremoso vai ficar o recheio. A quantidade de gordura é importante também para o creme de leite. Este daqui tem 17%. E nós vamos precisar de 2 caixinhas. Aqui eu vou acrescentar 150 ml de leite integral e 2 gemas. As claras que eu separei aqui das gemas, eu estou reservando, olha elas aqui, para depois nós fazermos a cobertura de marshmallow desse bolo, que vai ficar excelente. Eu vou misturar bem aqui os ingredientes e depois de bem misturado, eu vou levar ao fogo em chama alta, mexendo, não pode parar para não grudar no fundo e nas laterais da panela, até o ponto de bloco, um ponto firme. Eu vou mostrar certinho para vocês. Estou mexendo aqui o recheio aproximadamente 5 a 7 minutinhos. Ele começou a ferver e já vai encorpando. Preciso continuar mexendo até o ponto. Mais alguns minutinhos mexendo após a fervura, o creme já encorpou bastante. Vou pegar aqui um pouco do recheio com a espátula e observem que ele já cai em bloco da espátula. E os bloquinhos vão ficando em cima do recheio por um pouquinho de tempo antes do recheio incorporar esses bloquinhos. Este é o ponto onde nós vamos então desligar. Vou retirar então da panela. Agora eu vou reservar o recheio. E agora eu vou preparar as ameixas. Aqui eu tenho 300 gramas de ameixa seca sem caroço. Com uma tesoura aqui de uso culinário, eu vou cortando ao meio. Eu quero fazer o meu recheio com as ameixas bem pedaçudas. Se você quiser fazer em pedacinhos menores, também pode. Vou colocar água até cobrir as ameixas. E vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar. Esse açúcar não vai adoçar as ameixas. Aqui ele serve apenas para a água que nós estamos colocando não retirar o sabor das ameixas. Agora eu vou levar ao fogo até começar a ferver. Começou a ferver, vou desligar e agora eu deixo as ameixas aqui mesmo, então nessa calda, até esfriarem. Agora que já esfriou, eu vou passar as ameixas por uma peneira para escorrer bem a calda. Inclusive, pode apertar aqui para escorrer bem mesmo. E olha como as ameixas secas hidrataram e ficam super macias. Esta calda que vai sobrar, se você quiser, pode até usar para molhar o bolo. Antigamente se usava muito. Agora que elas já estão escorridas, eu reservo. Aqui o meu bolo já assou e eu aguardei ele esfriar, passei uma faquinha já nas laterais. Eu não untei essa forma, né? Eu apenas forrei com o papel manteiga. Então eu vim passando a faquinha e agora eu vou desenformar. Vou cortar o meu bolo 2 vezes para que eu fique com 3 camadas de bolo. Eu gosto de montar o meu bolo na própria forma em que eu assei. Então eu já lavei a forminha e forrei aqui com um saquinho plástico próprio para alimentos. A calda que eu vou usar para molhar o bolo é uma calda de água com leite condensado. E para esse bolo eu vou usar no total 80 ml de leite condensado e 240 ml de água filtrada. É só colocar os 2 ingredientes na bisnaga e agitar bem até misturar. Eu fatiei o bolo e olha como essa massa, ela é perfeita. Vou colocar aqui na forma, esta primeira camada, vou umedecer. Essa quantidade de calda é suficiente para as 3 camadas de bolo. Então, eu vou dividindo aqui. E esta massa, apesar de ser amanteigada, ela tem uma quantidade pequena, né, de manteiga ou margarina. Então, ela pode ir à geladeira tranquilamente que não vai endurecer. O meu recheio já esfriou e eu vou colocar então aqui a primeira camada. Eu quero fazer um bolo bem recheado, então eu coloquei aqui metade do recheio. Espalho bem e agora eu vou colocar as ameixas. Também vou colocar nessa camada metade delas. E vou espalhar para que todo o recheio fique com ameixas. Olha que bonito e caprichado que fica. Vou colocar a segunda camada de massa.
umedecer e venho com o restante do recheio. Espalhar e venho com o restante das ameixas. Esta combinação de recheio é perfeita, mas lembrando que este recheio moça cremosa, você pode usar aí também com abacaxi em calda, pêssegos, morango, vai ficar show. Vou colocar agora então a última camada de massa, eu vou virar ela aqui ao contrário. É onde era o topinho do bolo e vou umedecer. Não tem problema que ela tenha essa casquinha, porque ela absorve. Eu cobri aqui o meu bolo com o saquinho plástico e agora eu vou fazer uma suave pressão com as mãos. Agora eu vou levar o meu bolo à geladeira por pelo menos 3, 4 horas. Depois eu vou desenformar e nós vamos decorar. Antes disso, vamos fazer a cobertura de marshmallow. E para preparar a cobertura do bolo, eu vou pegar aqui as 2 claras que eu reservei das gemas que nós usamos no recheio. Elas estão em temperatura ambiente. Vou acrescentar 2/3 de xícara de açúcar. Esta minha xícara tem a capacidade de 250 ml. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo a receita anotada em peso também. Eu vou misturar e vou levar ao fogo em chama baixa, misturando até o açúcar se dissolver. Misturei bem. No fogão é preciso bastante atenção para não cozinhar as claras. Então é super rápido. Nós vamos ficar mexendo e vamos fazer um teste pegando um pouquinho da mistura e passando nos dedos. Se não sentir mais grãozinhos de açúcar, está no ponto certo. Se você tem medo de levar diretamente no fogão, pode fazer esse processo também em banho-maria. Eu estou mexendo o meu aqui aproximadamente 1 minutinho. Percebam que a mistura fica mais branquinha. E fazendo o teste aqui, eu não sinto mais gruminhos de açúcar. Então está no ponto. Se você sentir gruminhos, mexa mais um pouquinho. E assim que retira do fogão, já coloca essa mistura em uma batedeira e vamos bater em velocidade alta até o ponto de marshmallow. Depois de bater aproximadamente 5 minutinhos, o meu marshmallow já está nesse ponto. Se você quiser que ele fique mais firme, pode continuar batendo. E se você quiser acrescentar aqui gotinhas de essência, pode acrescentar neste momento e bater novamente mais um pouquinho. Também pode acrescentar raspinhas de limão, super combina com o nosso sabor de bolo. Eu já desenformei aqui o meu bolo e agora eu vou vir aqui então com o marshmallow. Vou usar aqui uma espátula simples e vou passar por cima do bolo. Estou passando aqui uma camada fina. E vou fazer a mesma coisa nas laterais. Terminei de passar então o marshmallow em toda a volta do bolo e também por cima. Lembrando, pessoal, que a decoração que eu estou fazendo é apenas uma sugestão. Se você preferir, pode decorar o seu bolo com chantilly, pode fazer uma quantidade maior de marshmallow e decorar com bico de confeitar. Aqui eu estou fazendo uma decoração mais rústica. E aqui eu tenho uma barra de cobertura fracionada no sabor chocolate branco. Eu levei ela ao micro-ondas por 8 segundos de cada lado, para ela ficar mais macia. E com um cortador aqui no formato de círculo, eu venho puxando as raspas. E vai formando essas raspas aqui bem bonitas, né? Tipo um rolinho. Agora eu vou colocar por cima do bolo. E para finalizar, eu vou colocar algumas ameixas secas para decorar. Aqui o meu bolo está pronto, ele ficou com o peso de 2,7 kg. Então é um bolo que se você for servir 100 gramas por porção, você consegue 27 fatias. Agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem por dentro. E eu tenho certeza que se você estivesse em uma festa, você ia muito querer o primeiro pedaço desse bolo. Olha essa fatia. Que delícia! Massa fofinha e úmida,
O recheio de moça super cremoso e muitos pedacinhos de ameixa. Olha que maravilha! Pode fazer esse bolo que você vai se apaixonar. E a validade deste bolo em geladeira são de 5 dias, em temperatura ambiente é para consumo no próprio dia. E se você quiser, você pode congelar naquele momento que ele está embalado na forma por até 30 dias. Vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!